gente, bem-vinda a mais um vídeo desse canal. Tá um tempinho sem postar, mas cá estou de volta. Pra quem não me conhece, sou a Ana, sou uma autora independente e recentemente publiquei meu vídeo de poesia, meu primeiro livro, e hoje me falei pra vocês a introdução do meu livro feita de palavras e comentar um pouco depois sobre ele, espero que vocês gostem. Uma vez me perguntaram que eu queria publicar um livro, e eu juro, o meu cérebro entrou em curto. A verdade, eu comecei a escrever quando tinha 9 anos. Eu escrevia frases, escrevia sobre a rotina, escrevia opiniões, abre parênteses. Eu tinha 9 anos, então eu lembro que uma delas era sobre o que era ser uma princesa para mim. E tinha uma figurinha da Bela e a Fera antes do texto, fecha parênteses. E eu comecei a amar fazer isso. Então foi que eu comecei a imaginar todo mundo lendo o que eu escrevia, as pessoas sabendo o que eu pensava, quem eu era, através da escrita. Para uma menina tímida como eu, acredito que essa era a minha forma de mostrar para o mundo quem eu era. A liberdade que eu tinha para ser eu mesma era algo que eu estava descobrindo, embora na época eu não conseguisse entender. Eu sou uma leitora literalmente desde que aprendi a ler. Foi com o gibi da Turma da Mônica que eu aprendi a ler. Eu lembro exatamente do dia em que minha mãe comprou meu primeiro gibi no mercado que tínhamos na época, e eu fui para casa andando com o gibi na mão tentando ler. Era quase como se estivesse em outro idioma. Eu não tenho vergonha de dizer, mas eu acho que eu aprendi a ler meio tarde. Tinha 7 anos e estava no 2º ano do fundamental, e todas as minhas amigas já sabiam ler. Eu sentia como se elas estivessem em um cubinho secreto que eu não podia participar. Uma das maiores mentiras que eu ouvi antes de aprender a ler é que depois que eu aprendesse não ia ser nada demais. Seria tipo, aprendi a isso. Até hoje, a capacidade de decorar o som de 26 letras e saber juntar esses sons em palavras e entender me fascina muito. Ler e escrever é algo extraordinário para mim, tão divertido quanto ir a um parque de diversões. Por isso que eu sou escritora. Eu sempre vi a minha facilidade de escrever desde tão nova, não como um dom, mas como um presente dado para mim pelo próprio Deus. Por ser tímida, sempre foi meio difícil para mim interagir com as outras pessoas, me abrir para elas e para o mundo. Acredito que a primeira vez que comecei a fazer isso de verdade foi através da escrita. O sonho de escrever esse livro nasceu junto com os meus primeiros textos e crônicas. Aqui nesse livro que você está em mãos, contém um pouco do que eu escrevi ao longo dos anos e das fases da minha vida. O nome desse livro é também o nome do meu Instagram, de escrita de quando eu resolvi cair de cabeça nesse sonho. Mas o fato é que eu sempre fui feita de palavras. Então, gente, essa foi a introdução do meu livro. E agora eu vou falar um pouco dessa introdução para vocês. Então, muitas pessoas, podem me acompanhar e comprar esse livro porque me conheceram através do meu Instagram de escrita, o que eu acho muito legal também. Mas eu sempre imaginei também que uma pessoa pode achar esse livro em algum lugar e resolver comprar sem saber direito da minha história. Então por isso que eu achei interessante escrever e falar um pouco de como eu comecei a gostar de escrever. E eu acho que diz muito sobre o escritor, como ele começou a se apaixonar pela escrita, os primeiros livros que fizeram gostar de ler, porque geralmente 90%, 99% dos leitores, dos escritores já foram leitores um dia e por isso se apaixonaram pela escrita, pelas palavras. Então eu não consigo falar sem minha história, sem falar dos primeiros livros que eu li, que foi Turma da Mônica. Eu amava e tenho ótimas lembranças até hoje, assim, eu sou muito fã do Mário de Souza, sempre que eu tenho a chance eu falo. E as inspirações que eu tive para escrever estão presentes também até hoje, eu acompanho até hoje também os livros da Paula Pimenta, Michael Suzaki, que escreveu A Menina com Livros, que me fascinou muito na minha adolescência, também marcaram, e eu acho que tudo isso um pouco, mesmo sem a gente perceber, acaba influenciando a gente nas coisas que a gente escreve depois. Então sempre a gente acaba tendo essas inspirações, as poesias também eu comecei a escrever depois, muito inspirada em Carlos Drummond de Andrade, Fernando Pessoa, Bélio Bessa. Então inconscientemente, às vezes a gente realmente tem intenção às vezes de usar alguns poemas com inspiração, um poema dar uma ideia, mas às vezes é de forma inconsciente, e isso é muito incrível também. Então por isso que eu resolvi, nesse livro tem muitas inspirações desses escritores e da minha vida também, eu vivi pouco, sou muito nova, ainda tenho 22 anos, mas muitas experiências, por eu ser uma pessoa meio melancólica, temperamento melancólico, sempre gostei muito de observar as pessoas, as coisas ao redor, sempre gostei muito de refletir, assim, sobre cada fase da minha vida, sou uma pessoa que tá sempre uma coisa na cabeça, sempre refletindo, sempre com a cabeça nas nuvens, sempre foi assim a minha vida toda, desde que eu me conheço por gente. Então, por isso que sempre tive inspiração para escrever, sempre senti algo muito forte dentro de mim, tipo, vontade de escrever assim do nada, tendo uma ideia e escrever.
ou tendo um dia muito bom, resolvi escrever, ou às vezes tá triste, resolvi escrever. Então, sempre acabava escrevendo sobre o que eu estava sentindo, fosse uma coisa boa ou uma coisa ruim. E esse livro, né, que é um livro de poesia, feita de palavras, também tem muitos textos, e nesses textos eu não quis pensar muito antes de escrever, eu realmente quis que fosse uma coisa mais livre, assim, sabe? Eu lembro que um desses, que é Sim, Eu Sou Escritora, o nome do texto, eu estava em casa e aí eu estava escrevendo na sala, no notebook, e fui escrevendo. Fui escrevendo como era essa escritura pra mim, fui colocando ali algumas palavras. Mas o texto acabou indo para outros, né, outros assuntos também. Mas foi realmente eu gosto desses textos porque sempre poesia é uma coisa que às vezes tem tipos de poesia que vem toda de uma vez, que às vezes parece que jorra de você e aí você vai escrever toda a poesia, e tem outros que tu vai ali. Tem poesias minhas que eu demoro semanas para escrever, tendo uma ideia e escrevo mais um trecho. Então, por poesia ser uma coisa que a gente demora semanas para escrever, eu queria que os textos fossem uma coisa mais leve para mim, né? Como eu sempre gostei muito de escrever textos, escrevia muitas páginas de redação na escola, que eu nem precisava escrever páginas de redação. E por isso que eu resolvi que os textos fossem uma coisa mais livre, uma coisa que eu só sentasse ali e escrevesse o que eu estava pensando. Porque poesia, eu acho demais, sou fascinada por poesia, mas eu acho que é muito interessante escrever mesmo com a tua própria voz, sem fazer rima, só escrever mesmo o que tu tá sentindo, só escrever textos, eu acho que isso cria uma conexão muito legal. Como eu disse, eu me inspirei em outros escritores, inspirei bastante no livro do Bálio Bessa, que é exatamente assim, é um livro de poesia, mas ele também tem textos, e nos textos realmente conhece mais a personagem da pessoa, sabe? Não ela falando de um eu lírico, mas realmente ela ali falando sobre uma momento da festa dela, da vida dela, pessoal. Porque principalmente poesia é uma coisa muito velada, a gente usa muitos simbolismos, a gente às vezes, né, enfim, cada um interpreta de um jeito, mas texto realmente é uma coisa mais pessoal, que cria mais uma conexão. Isso que eu queria muito quando eu escrevi meu livro, é que as pessoas se sentissem conectadas, se sentissem, eu não sei, sentissem ali que é uma pessoa falando com outra pessoa, não só uma poetisa, mas é realmente uma pessoa que teve momentos difíceis, momentos bons, e que está sempre tentando aprender com esses momentos, né, assim como todo mundo. Então, por isso que eu acho muito legal quando alguém fala que lê meu livro e sentiu realmente, né, aquilo que eu estava tentando transmitir. E isso é muito incrível, uma das melhores coisas, né, desde que eu publiquei meu livro, é isso, é o feedback das pessoas, é ser conhecida como escritora. Tem gente que chega pra mim e fala, ai, você é aquela escritora, né, você é escritora, e tipo, eu acho muito incrível. E, enfim, quero muito que outras pessoas conheçam meu livro também. Se você não comprou, tem o link na bio, tá bom? E recebi ótimos feedbacks, então eu escrevi esse livro mais pensando assim num público-alvo específico, mas outras pessoas de cidade já leram e gostaram, então eu mesma gosto de ficar lendo porque realmente traz uma sensação muito boa. Às vezes até esqueço que foi eu que escrevi, porque eu fico ali lendo, entretida. Então, se você não comprou, compre, está no link aqui na bio. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e até mais.